Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele Fernandes Soares, eu sou aluna do curso de licenciatura em Filosofia na Universidade de São Judas Tadeu. Eu estudo no período noturno, estou no último semestre, né, no campus da Moca, e vou falar sobre Sócrates e sobre os sofistas. Esse vídeo ele faz parte de um projeto da universidade de divulgação de vídeos com conteúdos de diversas disciplinas, né, de biologia, matemática, enfim. Essa parte da filosofia ele tem como orientadora a professora Cristiane Simões. A gente está falando aqui de um período denominado filosofia clássica, né? Os pré-socráticos, né, anteriores a esse período que eu vou retratar aqui, a temática deles era basicamente a natureza. Então, eles procuravam saber do que foi composto a natureza, né? Qual é o princípio, uh, como do que é composto o céu, enfim. E agora o tema ele muda, né? Ele tem uma mudança aí bem significativa. Então, as questões tratadas agora são questões de caráter ético, político, social. A gente ainda está aqui falando da Grécia Antiga, né? A gente está falando da Atenas, basicamente Atenas no século V a.C., e é um período muito próspero, assim, as cidades-estados, elas estão bem ricas mesmo, devido às atividades de comércio, exploração marítima, enfim. Então estão bem estabelecidas, assim, bem ricas mesmo. A gente fala aqui do surgimento da democracia, né? E é claro que não é a democracia que a gente tem hoje, né? Antigamente, uh, eram cidadãos, considerados cidadãos, só os homens, as mulheres não tinham direitos, havia também escravidão, então é um conceito diferente do que a gente tem hoje, mas é onde a democracia nasceu, né? E foi mudando ao longo do tempo. Eu elenco aqui alguns pontos importantes aí para a filosofia, né? Algumas mudanças aí que a gente teve nesse período. A questão da linguagem. Bom, o poder ele não era obtido mais por meio da força, né? Então, era por meio do diálogo, por meio do discurso. Então, a linguagem aí tinha uma importância, assim, fundamental, né? Os cidadãos, eles se encontravam em reuniões, em assembleias e tal, e eles discutiam sobre os problemas, sobre as questões, né? E usavam a razão, né? Argumentavam, discutiam, questionavam. Então, a razão também tinha importância e fundamental. O teatro, nesse período, mudou bastante também, né? Ele deixou de ser um teatro religioso e passou a ser uma coisa um pouco diferente, né? O que a gente conhece hoje como as tragédias gregas, né? Exemplos são Édipo Rei e Antígona. Os relatos históricos e geográficos também tomaram outro rumo, né? Eles não eram mais lendas ou mitos, e sim relatos mais objetivos, né? Os relatos de viagem eram bem importantes e tal, eram mais racionais, né? A ciência também teve uma grande mudança, né? Foi esse período bastante frutífero para a ciência, principalmente a matemática, a medicina, né? A gente tem hoje quem se forma em medicina tem que fazer o juramento de Hipócrates, né? Hipócrates é exatamente nesse período. Então foi um período bem frutífero para as ciências, né? Astronomia também, e tal. Foi bastante importante aí. Bom, os sofistas, eles eram os mestres da oratória e da retórica e da oratória, né? É, eram basicamente os mestres, a maioria era itinerante, então eles viajavam de cidade a cidade,
para ensinar os futuros líderes, né? Que a gente chama de paideia, né? Que era a formação ética, né? Preparação desses cidadãos para a participação na vida política. Então, os sofistas, eles basicamente ensinavam os futuros governantes, os futuros líderes. Entre os filósofos estão Protágoras, Górgias, Hípias, entre muitos outros. Mas era uma filosofia basicamente oral, então a gente não tem registros, muitos registros, né? Esses registros eles foram se perdendo ao longo da história. Uma das frases bem famosas aí de Protágoras, né? Famosas até hoje, o homem é a medida de todas as coisas. E essa frase, ela sintetiza bastante dois conceitos importantes dos sofistas, né? Bem marcantes, assim, que é o humanismo, né? A questão de que a gente não tem acesso à essência das coisas, né? A gente não sabe, não conhece a natureza das coisas em si, mas a gente conhece as coisas através do homem, né? E o relativismo. Para os sofistas não existia uma verdade única e uma verdade absoluta, né? Tudo tinha prós, contras, tudo dependia da circunstância, tudo dependia da situação, da pessoa. Então tem um relativismo aí bem grande na filosofia dos sofistas. Uma das obras de Protágoras foi Antilogia. Ele desenvolveu a ideia de conceito de antilógica, né? Que é levantar prós, é levantar os contras, e as duas coisas, tanto os prós quanto os contras, eles são passíveis de defesa, eles são passíveis de argumentação. Então, essa ideia foi bem utilizada aí, né? Representa bem o relativismo, né? De que existem dois lados, digamos assim, né? Os dois lados da mesma moeda, né? Que a gente chama hoje. Os sofistas, eles tinham sofisma, ele tinha uma conotação muito depreciativa, né? Sofista era sinônimo de manipulação, de manipulador, é, era era bem depreciativo, né? Um xingamento, né? Chamar alguém de sofista. E isso veio, claro, das pessoas dos filósofos, né? Posteriores aí, dos filósofos contra o sofisma. E hoje em dia os historiadores eles tendem a ver com maior empatia, né? Ver as contribuições dos sofistas, que os sofistas tiveram aí na filosofia. Bom, Sócrates, ele não escreveu nada. Sócrates, a questão era trabalhar o diálogo e era um ensinamento oral. Então, ele mesmo, ele não escreveu nada. O que a gente conhece de Sócrates, a gente conhece através dos outros filósofos, né? E isso acaba sendo um problema, porque a gente não tem acesso ao Sócrates, né? A gente tem acesso ao que Platão escreveu sobre Sócrates, ao que Xenofonte escreveu sobre Sócrates, né? Então, tem sempre um mediador aí. Então, quem mais escreveu sobre Sócrates mesmo foi o Platão, né, nos seus diálogos. Platão, ao ver que Sócrates ia morrer, né, antever aí a morte dele, né, o julgamento e tal, ele se preocupou em escrever a filosofia de Sócrates para que isso não se perdesse. Xenofonte também escreveu, né, Apologia de Sócrates, o Simpósio. Aristófanes também escreveu sobre Sócrates As Nuvens, só que Aristófanes ele tinha uma visão bem satírica, ele ironizou, chamou Sócrates sofista, então ele apresenta aí uma outra perspectiva, né? O método da filosofia que a gente chama de método de análise conceitual, né? Tem um nome comprido, mas ele é bem simples, né? O Sócrates ele pergunta o que é uma determinada coisa, geralmente algo bem, uma virtude, algum conceito moral,
né, ele pergunta o que é e a partir disso, com seu interlocutor, eles vão dialogando sobre isso. A ideia é pensar sobre um conceito simples, né, chamar um conceito que, por exemplo, né, a coragem, a virtude, o amor, enfim, um conceito que para a gente aparentemente está claro, né, não tem o que questionar, mas é chamar para reflexão, apontar para a necessidade de se refletir sobre esses conceitos, né, acabar quebrando o senso comum, a opinião, tirando tudo que é isso para encontrar a definição da coisa em si, né? E nisso ele mostra, ele aponta várias coisas, né? Ele mostra que essas coisas precisam ser refletidas, né? Ele precisa ser refletido sobre essas coisas, sobre essa coisa do senso comum, né? Então, o senso comum, a opinião, a experiência não é uma fonte válida, pelo menos sozinhos, assim, não são fontes de conhecimento, né? É preciso refletir sobre isso. E ele mostra também que a gente, no fim das contas, a gente não sabe de nada, né? Tem a frase bem famosa dele, né? Só sei que nada sei. Então, vem meio que a partir desses diálogos, né? De que, por exemplo, no diálogo Menon, ele pergunta o que é virtude. Então, Menon ele vai citando várias coisas que são virtudes, assim, mas que para ele no começo está muito claro, mas no fim não existe uma definição, né? Então, o Sócrates ele nunca dá resposta. Ele espera que o interlocutor chegue à conclusão, né? Chegue à resposta. Né? O que ele faz o que a gente chama de, né, o que é chamado de maiêutica, né? O Sócrates, que literalmente significa parto. Então, Sócrates, ele se diz o parteiro e o interlocutor, que é o que dá a luz ao conhecimento, né? O interlocutor é que chega a essa conclusão, né? Que chega à conclusão. Mas, assim, os diálogos nem sempre chegam à conclusão, né? O importante é refletir sobre aquilo. Então, acabam chegando o que chama de aporia, né? Que é o impasse. Então, muitos diálogos terminam sem essa definição, né? Sem a definição do conceito trabalhado. Então, isso é bem interessante, né? Que o Sócrates ele não dá a resposta, né? Então é um método muito interessante porque o interlocutor ele mesmo vai chegar à conclusão. O Sócrates ele só direciona, né? Só faz esse parto aí. Sócrates foi contra as práticas políticas da época, né? Então ele foi julgado e no seu julgamento ele acabou não se defendendo, ele foi bem irônico, enfim, e no fim das contas ele foi condenado, na época que era comum, né, a tomar veneno, né, então ele foi obrigado a tomar cicuta, mas ele afirmou que preferia continuar se mantendo fiel aos seus ensinamentos, né, então bateu o pé assim até na morte. A gente tem muitos relatos sobre a morte de Sócrates, né? Muitos filósofos escreveram sobre. A gente tem também obras de arte belíssimas aí também sobre a morte de Sócrates e os ensinamentos dele mesmo através dos outros filósofos, né? Que é bem interessante ver um filósofo tão importante, filósofo que deu nome que foi um marco mesmo, tanto que, né, do período socrático, o período pré-socrático, né, mas que no fim ele não escreveu nada, né, foram outras pessoas, outros filósofos que escreveram sobre ele. Bom, as referências usadas aqui, né, foram Iniciação à História da Filosofia, que é um livro bem interessante, vai desde o do surgimento da filosofia até a filosofia contemporânea, bem resumido, bem didático, de leitura bem acessível. Mas como a gente está falando de períodos assim bem antigos,
todos os livros, assim, dos autores, os próprios autores estão em domínio público. Então, no site, né, dominiopublico.gov.br, você encontra todos os diálogos de Platão, praticamente, então outras fontes para quem quer se aprofundar mais nesse tema. Bom, eu deixo aqui meu e-mail, né? Quem quiser entrar em contato comigo, né? fernandes1daniele@gmail.com. Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser mais livros sobre assunto, mais indicações sobre esse assunto, também pode entrar em contato direto comigo. E espero que tenha gostado desse vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.